Olá, bom dia. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar o dia bem informados? O jornal está recheado com notícias sobre o cenário político, econômico. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Bloqueios em rodovias federais perdem força neste quarto dia de manifestação. Equipes dos governos Lula e Bolsonaro devem se encontrar hoje para dar início ao processo de transição de mandato. Cuba pede na Assembleia Geral da ONU o fim do embargo dos Estados Unidos. E ainda, sem nem entrar em campo, o Palmeiras conquista o título do Campeonato Brasileiro pela 11ª vez. Tudo isso a partir de agora. Os bloqueios em rodovias do país entram hoje em seu quarto dia, mas sem a mesma força do início. De acordo com um boletim divulgado agora há pouco pela Polícia Rodoviária Federal, 86 estradas continuam interditadas pelos manifestantes. Vamos conferir. O balanço foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal às 6 horas da manhã desta quinta-feira. E de acordo com o levantamento, 86 rodovias federais do país permanecem bloqueadas. O número caiu bastante de um dia para o outro. Na quarta-feira, eram 167 pontos de retenção em 15 estados brasileiros. A PRF também informou que havia liberado mais de 630 pontos nas estradas até ontem. Cerca de 2.000 motoristas foram multados, somando 18 milhões de reais em multas. O motivo foi o cerceamento do direito de ir e vir. Os grupos ocupam as rodovias desde domingo, após o anúncio do resultado da votação do segundo turno. Na segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal determinou que a Polícia Rodoviária e as polícias militares estaduais tomassem as medidas necessárias para desobstruir as vias. Além dos bloqueios nas estradas, manifestantes se reuniram em frente a quartéis do Exército em 25 estados brasileiros e no Distrito Federal na quarta-feira. O movimento pede a intervenção das Forças Armadas no país. Ontem, no terceiro dia de manifestações, o presidente Jair Bolsonaro precisou ir novamente às redes sociais, falar com seus apoiadores e pedir a eles para desbloquearem as rodovias. Usando termos como democracia, pátria e família, Bolsonaro afirmou que o direito de ir e vir da população tinha de ser respeitado. Vamos conferir o que ele disse. O vídeo com o pedido foi publicado nas redes sociais. Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de viver das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas 4 linhas, tem que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. E agora a gente fala sobre um episódio muito triste que aconteceu ontem durante uma manifestação na rodovia Washington Luiz, na altura do município de Mirassol, no interior de São Paulo, quando o carro de passeio avançou contra um grupo de pessoas que bloqueavam a via. As imagens que circulam nas redes sociais são impressionantes e mostram o momento em que os manifestantes estão reunidos no meio da via, obstruindo a passagem, e o carro avança em alta velocidade, derrubando várias pessoas. Ao todo, 17 pessoas foram atingidas pelo veículo, incluindo 2 agentes da polícia e 2 crianças com menos de 12 anos de idade. 2 tiveram ferimentos graves e foram transferidas para o Hospital de Base de Rio Preto. Nenhuma morte foi confirmada até o momento. O motorista, que alegou ter sido agredido por manifestantes, foi abordado pela polícia que estava no local logo em seguida. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar Rodoviária, vai responder por tentativa de homicídio e deve passar por uma audiência de custódia nesta quinta-feira. E essa quinta-feira será movimentada para as equipes dos governos Lula e Bolsonaro, que devem se encontrar para dar início ao processo de transição de mandato. Uma reunião está prevista para essa tarde no Ministério da Casa Civil. A reunião dará início formal ao processo de transição entre os governos. A reunião prevista acontece entre o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e assessores e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o coordenador do programa de governo, Aloísio Mercadante.
O período de transição existe para que o candidato eleito possa receber de seu antecessor todas as informações necessárias à implementação do programa do novo governo, que vai tomar posse no dia 1º de janeiro de 2023. Os membros da equipe de transição indicados pelo novo presidente devem ter acesso aos diversos dados relacionados às contas públicas, aos programas e projetos, entre outros. O grupo pode ter até 50 pessoas, que assumem os cargos especiais de transição governamental. A equipe é supervisionada por um coordenador que ganha o status de ministro extraordinário e a quem compete requisitar as informações dos órgãos e entidades da administração pública federal. Neste caso, o vice-presidente Geraldo Alckmin foi escolhido para chefiar o grupo. Pela lei, entre os princípios da transição governamental estão colaboração entre o governo atual e o eleito, transparência da gestão pública, planejamento da ação governamental, continuidade dos serviços prestados à sociedade, supremacia do interesse público e boa-fé. E nesta manhã, o senador Marcelo Castro, relator geral do projeto de lei orçamentária anual de 2023, vai receber o senador eleito Wellington Dias, designado por Lula para tratar sobre o orçamento no Congresso. Geraldo Alckmin também deve estar presente nessa conversa. E um estudo da Câmara dos Deputados apontou que a miséria e a desigualdade deverão ser um dos principais desafios do novo governo. 33 milhões de brasileiros não sabem se vão conseguir comer todas as refeições do dia. O número de pessoas em situação de insegurança alimentar aumentou em mais de 70% entre 2020 e 2022. Os dados são de um estudo da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e revelam um cenário de miséria e desigualdade social. O estudo aponta que o combate à fome e à desigualdade social deve ser o principal desafio para o próximo governo. Isso porque aumentou o número de pessoas em situação de vulnerabilidade nos últimos anos. É necessário consolidar políticas públicas e fazer que elas cheguem de fato a quem precisa. Além disso, o estudo revela que é necessário zerar a fila de benefícios e aumentar os auxílios junto com a inflação. A situação brasileira, desde 2015 e 2016, houve uma grande recessão, seguida de um crescimento muito tímido. E em 2020 tivemos a pandemia, uma forte queda, seguida de uma compensação no ano seguinte. Mas nesse período de 2017 até 2021, nós temos um aumento da desigualdade e um aumento da pobreza extrema, da pobreza em geral na economia brasileira. Apesar de ter havido uma certa diminuição das taxas de desemprego, a recuperação acontecida em 2021 e 2022, ela tem sido com menor rendimento médio e maior informalidade. O estudo dos consultores legislativos da Câmara é atualizado periodicamente a cada 4 anos. O objetivo é acompanhar o cumprimento de metas estabelecidas junto aos países membros das Organizações das Nações Unidas. Das 13 metas, 10 não foram cumpridas. Entre elas, adotar leis que protejam as mulheres em situação de vulnerabilidade, viabilizar políticas de fortalecimento do direito das crianças e combater a pobreza e a desigualdade social. O Tribunal Regional Eleitoral, TRE do Distrito Federal, não recebeu 150 prestações de contas referentes à eleição. O prazo terminou no dia 1º e agora os partidos e candidatos devem ser notificados para enviarem as informações necessárias em 3 dias. O TRE tinha expectativa de receber 880 prestações de contas, mas de acordo com a Corte, pouco mais de 17% não se manifestaram. A prestação de contas é referente à campanha para o primeiro turno das eleições e é cobrada por cada TRE e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Até esta quarta-feira, 709 candidatos e 21 partidos prestaram contas à Justiça Eleitoral do DF. Entre os regulares estão todos os candidatos que foram eleitos para a Câmara dos Deputados, Senado e Câmara Legislativa do Distrito Federal. O governador reeleito Ibanez Rocha também apresentou a prestação de contas.
Os candidatos e partidos que não abriram as contas devem receber uma intimação judicial e ter um prazo de 3 dias para apresentar os documentos com informações sobre todo o dinheiro recebido, a origem desse dinheiro, o que foi gasto, como foi gasto e com o que. Caso não apresentem um balanço, partidos e candidatos podem ter futuras candidaturas indeferidas pela Justiça. Veja a seguir. Cuba pede na Assembleia Geral da ONU o fim do embargo dos Estados Unidos. E falamos também sobre o Palmeiras, que conquistou o título do Campeonato Brasileiro pela 11ª vez, antes mesmo de entrar em campo. Nós voltamos já! Já estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez. Agora são 8h45 pelo horário de Brasília. Uma empresa de assessoria imigratória informou que as consultas de brasileiros sobre vistos de imigração cresceram mais de 600% no segundo turno das eleições. De acordo com a companhia, a busca por informações sobre a mudança para outros países é inédita. Vamos conferir na reportagem da Maria Clara Leite. Valéria tem um sonho que nasceu há 4 anos. Eu comecei a ter muita vontade de sair do Brasil, principalmente por conta de algumas viagens internacionais que eu tive a oportunidade de fazer e entender de que existem lugares lá fora, principalmente Portugal, onde você tem uma qualidade de vida, uma segurança muito melhor. A empresária, então, começou a estudar a possibilidade e, antes de qualquer mudança, resolveu investir no país escolhido. Eu descobri que brasileiros, mesmo ainda sem a cidadania, brasileiros mesmo sem vistos, podem comprar imóveis em Portugal. Com a ajuda de um especialista no país europeu, Valéria entendeu que essa seria a melhor maneira de poupar antes de partir. Ao comprar um imóvel aqui no país, você automaticamente está protegendo as suas economias de toda a sua vida numa moeda forte e estável igual um euro. Até alguns dias atrás, a ideia da empresária era mudar-se para Portugal só no começo de 2024. Mas ela diz que foi estimulada a antecipar os planos por causa do resultado das eleições no Brasil. Eu vejo que o nosso país vai ter aí, os próximos anos, vai enfrentar alguns problemas econômicos, de segurança, e eu não estou com vontade de ficar aqui para assistir. Além da Valéria, são muitos os brasileiros que querem emigrar para Portugal, segundo a diretora de marketing da D4U, uma consultoria imigratória localizada nos Estados Unidos. E ela explica por quê. Portugal tem uma alta qualidade de vida, Portugal tem a facilidade para o brasileiro por conta da língua, e o visto imigratório, para ser aplicado em Portugal, ele é bem mais barato. Segundo a empresa de assessoria para imigrantes, o final de semana do segundo turno foi de muita procura por informações sobre imigração, alta de 664% na comparação com um final de semana comum. No primeiro turno também teve aumento, mas não tanto quanto no segundo. Ainda assim, bastante expressivo. Assim que aconteceu o primeiro turno, a gente já tomou um susto aqui na D4U. O que aconteceu? Nosso e-mail, que normalmente tinha ali um limite de recebimentos ao longo do fim de semana, ele já tinha aumentado no primeiro turno 200%. E aí já sinalizou que a coisa poderia ser pior, né, com o resultado das eleições. E foi mesmo, né? Pior no sentido, a gente se assustar com esse volume de pessoas querendo sair do país, né, por conta do resultado. De acordo com Paula Casparian, mais de 11 mil pessoas buscaram por informações sobre imigração entre os dias 29 e 30 de outubro. Além de Portugal, os Estados Unidos também estão entre os países mais procurados por brasileiros. Eu acho que Portugal é um país que deixa o brasileiro mais confortável, mas se for falar profissionalmente, os Estados Unidos, ele te dá uma projeção de vida melhor, né? E se a pessoa estava esperando, né, e querendo sair do Brasil, a gente tem ali essas duas opções, né? Onde ela se enquadra.
a gente estuda, né, a pessoa, o histórico da pessoa, não só pessoal, mas principalmente profissional, e a gente tem como oferecer essas duas alternativas. E agora vamos de destaque internacional. Faltando menos de uma semana para as eleições de meio de mandato, quando serão redefinidos os assentos da Câmara e do Senado, o presidente americano Joe Biden fez um pronunciamento. Nele, Biden falou sobre democracia e pediu o fim da violência política. Às vésperas das eleições de meio de mandato, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um alerta nesta quarta-feira de que a democracia norte-americana está em risco. Apesar de Biden já estar planejando esse discurso há algum tempo, foi o episódio do ataque contra Paul Pelosi que o levou às vias de fato. Segundo autoridades, o suposto agressor do marido da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, estava em uma missão suicida e tinha uma lista de outros alvos por motivação política. Assessores disseram antes do discurso que Biden achava que seria importante condenar diretamente esses tipos de ameaças e atos de violência. O tema de proteger a alma da nação e os pilares do sistema democrático do país foi central para a campanha presidencial de Biden em 2020. Desde então, o presidente falou sobre esses episódios ao longo de sua presidência. A Assembleia Geral da ONU começou a analisar uma nova proposta de resolução apresentada por Cuba, que exige o fim do bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos há 60 anos. O projeto de resolução, que será votado nesta quinta-feira, manifesta preocupação com a manutenção do embargo econômico e seus efeitos negativos sobre a população cubana. A ilha defende a igualdade soberana dos estados, a não ingerência em seus assuntos internos e a liberdade de comércio e navegação para exigir o fim do embargo imposto em fevereiro de 1962, em plena Guerra Fria, pelo então presidente John Kennedy e reforçado progressivamente desde essa época. Um relatório preparado pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a pedido da Assembleia Geral, conclui que a continuação do bloqueio financeiro e comercial dos Estados Unidos contra Cuba é incompatível com um sistema baseado no Estado de Direito. Esta é a 30ª resolução apresentada por Cuba desde 1992 contra o embargo dos Estados Unidos. A coalizão, liderada pelo Partido Conservador do ex-primeiro-ministro israelense e líder da oposição, Benjamin Netanyahu, obteve a maioria dos assentos no Parlamento de Israel nas eleições realizadas na última segunda-feira. Com esse resultado, o ex-chefe do executivo poderá liderar um novo governo. Com 97% dos votos apurados, o bloco da direita conquistou 65 deputados dos 120 assentos do Legislativo israelense. De acordo com os últimos resultados, o Likud ganhou 31 assentos, além dos 14 do partido de extrema-direita Sionismo Religioso e dos dois partidos ultra-ortodoxos Shas, 12, e Torá Unida no Judaísmo, 8. No campo oposto, o partido centrista laico do primeiro-ministro interino Yair Lapid se tornou a segunda força no parlamento, com 24 deputados, seguido pela Unidade Nacional de Benny Gantz, com 12, pelo Partido Nacionalista Laico Israel Beitenu, com 5, pelo Partido Árabe RAM, também 5, e pelo Partido Trabalhista 4. O Partido Árabe Hadash-Tal, fora das duas coalizões, recebe 5 deputados. Por enquanto, o histórico partido de esquerda Meretz e o Partido Árabe Balad permanecem abaixo da cláusula de barreira de 3,25% e, portanto, estão fora do parlamento. Seus votos aumentarão a vantagem da coalizão liderada por Netanyahu. Entre as preferências eleitorais, que ainda devem ser apuradas, estão os 500 mil votos por correspondência de soldados, diplomatas e presos. O resultado final será divulgado só na próxima sexta-feira. Faltam 17 dias para a Copa do Mundo. No Esquenta Qatar de hoje, Leonardo Félix traz curiosidades sobre a Sérvia, a primeira adversária do Brasil no Mundial. Vamos conhecer mais sobre a seleção que vamos enfrentar no próximo dia 24. Olá, pessoal! Este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar da seleção da Sérvia.
Apesar de não ter se classificado para a última Eurocopa, a Sérvia surpreendeu e passou na liderança do Grupo A das eliminatórias europeias, superando a seleção de Portugal, que teve de jogar a repescagem. Mitrovic do Fulham é nome certo para a Copa e o maior artilheiro da história da seleção do país dos Balcãs. Outros destaques do elenco são Savic, meia da Lazio, o atacante Vlahovic da Juventus e o meia Tadic, do Ajax, principal organizador das jogadas de perigo da seleção do leste europeu. Vale lembrar que em 2018 a Sérvia ficou no grupo do Brasil na Copa da Rússia, mas acabou eliminada. A Sérvia está no grupo G, novamente com Brasil e Suíça, além de Camarões. É isso aí, faltam 17 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E desde ontem, uma nova palavra passou a fazer parte do dicionário do futebol: êndeca. Se você não sabe o que significa, é porque você não é palmeirense. Os torcedores do Verdão já estão com ela na ponta da língua. E o significado é 11 vezes campeão. Marca histórica que o Palmeiras alcançou no Campeonato Brasileiro. Vamos conferir. E o título veio antes mesmo do time entrar em campo. A comemoração começou quando os jogadores ainda estavam na concentração. Isso porque, com a derrota do Internacional para o América Mineiro, o Palmeiras não podia ser mais alcançado na tabela de classificação. E a matemática garantia o título para os palmeirenses. O 11º da história. O time paulista, aliás, é o maior campeão nacional. Mais tarde, os palmeirenses entraram em campo em clima de festa para enfrentar o Fortaleza no Allianz Parque. E a exibição foi mesmo digna de um campeão. Vitória por 4-0, uma lavada dentro de campo e um banho de alegria na entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira. O treinador chegou à sua 6ª conquista à frente do Palmeiras e igualou o Felipão como o mais vencedor da história do clube. Deixo aqui o nosso parabéns ao Palmeiras, o maior campeão nacional, e que todos tenham uma quinta-feira tão boa quanto a dos palmeirenses. Afinal, eles têm 11 bons motivos para comemorar. Uma ótima quinta-feira para você e até mais. Obrigada pela companhia.